Pode colocar para mim, ou abrir aí a sua Bíblia, pode colocar aí na TV, Efésios capítulo 6, verso 13. A gente está na série A Grande Colheita de Trigo. Diga comigo assim: a grande colheita de trigo. E o tema de hoje é do cárcere a libertador, que é um resumo da nossa vida aprisionada para uma vida liberta. Glória a Deus por isso. Efésios capítulo 6, verso 13. Não sei se a tradução é a mesma, mas a tradução que eu tenho aqui diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Diga glória a Deus. Aí a carta do apóstolo Paulo fala sobre armadura, fala sobre resistir, fala sobre dia mau, fala sobre fazer tudo e fala sobre ficar firme. E quando eu cheguei nesse ponto, se você conseguiu a imagem, Luana, coloca para mim, por favor. Chegou nesse ponto, né, no início dessa ministração, o que me chamou a atenção foi o fazer tudo, porque Paulo diz assim, que havendo feito tudo, fique firme, no finalzinho. A sua tradução pode estar um pouco diferente, mas o que significa é, depois que você fez tudo, fique firme. E isso é um grande desafio na vida de cada um de nós. Depois que você adquiriu a colheita, mantenha a colheita na sua vida. Posso falar amém? Depois que você recebeu a bênção, mantenha o seu temor. Depois que Deus fez tudo por você e você conseguiu realizar aquilo que você busca, permaneça na presença de Deus. Não vacile na sua fé. Porque se nós trabalhássemos só essa ordem, eu não vou trabalhar essa ordem da armadura, mas eu fiquei assim maravilhado com essa ordem. Eu por mim, eu ficava dentro dessa ordem. É que o Senhor foi ministrando mais. Existem mais coisas que vamos trabalhar hoje. Mas olha a sequência. Primeiro você vê a armadura no verso. Depois você vê resistência. Depois você vê o dia mau. E aí quando você vê aqui fazer tudo, quer dizer, Deus te dá a condição de realizar tudo que você quer realizar. Você crê nisso? Deus te dá dentro de uma armadura dada por Ele. E aí ele diz assim, em outras palavras, eu diria para vocês, depois que você realiza, depois que você conquista, depois que você faz, mantenha a sua fé, não se desvie, não saia da presença de Deus, continue confiando no Senhor, continue crendo na presença de Deus em sua vida, continue porque tudo que você realiza, ei, você está me escutando? Tudo que você realiza não é tudo que Deus tem para você. Então você realizou, glória a Deus por isso. Então começa um novo desafio, realizou um novo desafio. E assim a nossa vida é feita de realizações, desafios e realizações. E sempre Deus na nossa vida, sempre Deus nos guardando, nos protegendo, glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. E aí na ilustração que eu pedi para colocar, a gente vê os 5 pontos, né? A gente vê lá o capacete da salvação, a gente vê a couraça da justiça, a gente vê o escudo da fé, a gente vê a verdade que está no cinturão, a gente vê o evangelho da paz que está nos pés, e a gente vê a espada do Espírito. E Deus ministrou muito forte no meu coração a semana passada a respeito de defesa e ataque. Diga comigo assim, defesa e ataque. E a gente vai, no decorrer da palavra, a gente vai aprender um pouco sobre defesa e ataque. A nossa vida cristã só tem sucesso se a gente aprender a se defender e atacar. Só defender não vale e só atacar não vale. Você tem que aprender a defender e atacar. E aí, olhando a armadura, é lógico que essa armadura é dentro daquilo que Paulo enxergava. Porque Paulo enxergava os soldados daquela época, né? Os soldados de hoje não se vestem dessa forma. Mas ele olha os soldados daquela época. E aí, quando eu olho essa armadura, quando eu vejo defesa, com que a gente se defende? A gente olha aí nessa roupa, com que a gente se defende? O capacete e o escudo, né? A couraça também.
né? Mas se nós olharmos com um pouco mais sobre a prática da guerra, se você for olhar a prática da guerra, na prática ali, na hora que você está na situação, toda armadura ela serve para defesa. Toda armadura ela serve para defesa. Toda ela. A couraça, né? A couraça, se te atacarem do lado, pelas costas, o capacete, né? Mas a couraça é pura defesa de todos os lados. Mas o capacete e o restante, além de ser tudo defesa, porque você pode se defender com a espada, né? Você pode se defender com as outras partes. Quando nós olhamos o ataque, né? O ataque você só não ataca com a couraça que está no corpo, mas na prática você ataca com tudo, né? Se tiver que dar cabeçada, você dá cabeçada. Se tiver que chutar, você chuta, não é mesmo? O escudo é para se defender, mas se der para dar uma escudada na cabeça do outro, você vai soltar o escudo da cabeça do outro. Então, se você vê na prática, né, você pode utilizar as armas no máximo que você puder para você viver a realização do Senhor. Mas nós precisamos aprender a utilizar esta armadura. Amém? Escute o que eu vou te dizer. O melhor guerreiro do mundo. Imagina aí, o melhor guerreiro do mundo. Existem entre alguns guerreiros, a Bíblia fala dos valentes de Davi. Tem um texto que fala que havia uns homens que viviam, que estavam com Davi e faziam parte do seu exército, que os homens, quando saíam para guerrear, eles seguravam a espada de uma tal forma, e eles lutavam com tanta insistência, que mesmo com o cansaço, com a fome, com o desgaste, eles não soltavam a espada, ao ponto da pele, da mão, ser ferida pelo material da espada, e a espada entrar na mão desses homens. Eles abriam as mãos e a espada não caía, porque ela já estava ali junto com a carne, com os ossos grudado, né? Então, nós precisamos olhar e enxergar. Imagine o melhor guerreiro do mundo. E eu digo para você, o melhor guerreiro do mundo, meus irmãos, sem Deus, ele já perdeu. Está para entender o que eu estou dizendo a você? Agora, o que mora no esconderijo do Altíssimo e vive à sombra de Deus, descansará de todos os seus perseguidores. Glória a Deus por isso. Do que nós precisamos então? Deus abençoe. Precisamos nos revestir da armadura e saber usar a armadura para defesa e ataque. Posso ver um amém? Todo guerreiro de Deus é liberto e libertador. Eu vou repetir. Todo guerreiro de Deus é necessariamente liberto. Glória a Deus por isso. E por ser liberto, automaticamente ele é libertador. Amém? Glória a Deus. Diga comigo assim: eu sou guerreiro de Deus. E para ser um guerreiro de Deus é preciso sair do cárcere. Você precisa sair dos cárceres. Você precisa sair das prisões. E nós vamos trabalhar Moisés. Aprendendo com Moisés. Primeiro ponto da palavra de hoje. Ninguém nasce pronto. Não nascemos pronto, mas Deus já está de prontidão em favor de nossas vidas. Posso ver um amém? A lei, no tempo do nascimento de Moisés, quando Moisés nasce, havia uma lei humana. E a lei humana determinava que a criança, ao nascer, sendo menino, teria que ser morto. Era a lei. Não era uma questão de saúde da criança. Era só uma questão de sexualidade. Então a criança nasceu. Ela nasceu. É menino? É menino. Então tem que morrer. Então
no momento em que Moisés nasce, Moisés já nasce por ser menino. Escute o que eu estou te dizendo. Moisés, ele já nasce sendo condenado à morte. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje não existe uma lei no nosso país que está uma polêmica tremenda. Até que ponto que a mulher grávida pode, a criança ali, o feto, né? Até que ponto que o feto pode ser abortado? Há uma lei no nosso país, está uma discussão tremenda. Em que as últimas notícias que eu li, foi que alguns médicos não concordam com aquilo que vem da justiça da nossa nação, do período em que pode ter o aborto. Os médicos dizem que, da forma como a justiça está colocando, né, não pode ser feito os médicos. Mas a justiça está determinando acima do que os médicos entendem sobre o que pode ser abortado ou não. Abortar é matar. No tempo de Moisés, o menino que nasceu, se nasceu menino, se nasceu de sexo masculino, tem que morrer. Então ele já nasce com o decreto de morte. Mas quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, eu pergunto para os irmãos, Moisés morreu? Moisés morreu no nascimento? Moisés morreu no nascimento? Não, Moisés não morreu no nascimento. Ele já nasceu usando a armadura de Deus? Um recém-nascido sabe usar uma armadura? Sim ou não? Não, ele não sabia usar armadura. Por que Moisés não foi morto então? Por que Moisés não foi morto? Eu sei que vocês sabem, mas eu vou colocar uma definição. Porque Deus sempre foi o seu protetor. Deus, ele sempre foi o seu guarda fiel que não dorme. Glória a Deus por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu ver se você sabe responder assim, rápido. Se eu for até você, vou até um de vocês assim agora. Vou sair daqui e vou perguntar. E você tem que me dar uma resposta rápida, sem pensar. Se eu te perguntar, por que você não morreu quando nasceu? Por que você não morreu quando você nasceu? Porque Deus não quis. Glória a Deus por isso. Porque Deus não quis. No momento em que você nasceu, com toda a fragilidade que é o seu nascimento, e você está vivo até hoje, porque assim Deus quer que você viva. Posso ver amém? Porque o seu Deus é também o seu refúgio. Posso ver amém? Ele também é a sua fortaleza. Ele também é a sua confiança. Porque o teu Deus, ele te livra do laço do passarinheiro. É ele que te livra da peste perniciosa. É ele que te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas ele te cobrirá. A sua verdade será para você o seu escudo. Você passa a não ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Por causa do seu Senhor, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a você, não chegará à sua casa, não chegará à sua família. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, daqueles que te perseguem. Por que tudo isso? Porque o Senhor é o seu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Posso ver amém? Nenhum mal te acontecerá. Nenhuma praga chegará na tua casa. Deus dará ordens aos anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Os anjos do Senhor te sustentarão nas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará sim na cabeça de leão e cobras, calcarás os pés o filho do leão e da serpente, porque você vive no esconderijo do Altíssimo, porque você vive à sombra do Onipotente em descanso, em nome de Jesus Cristo. Quem crê? Amém. Quem recebe? Amém. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pensei que você ia falar em línguas estranhas, sair pisando pelas cadeiras acima. Êxodo capítulo 2, verso 1, coloca para mim. Êxodo 2, 1. E foi um homem da casa de Levi
e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher, verso 2, concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses, diga 3 meses. Verso 3, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Verso 4, a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Só até aí. A gente está trabalhando muito a parábola do joio e do trigo. E na parábola do joio e do trigo, a gente aprende que veio o inimigo à noite e semeou o joio, e o trigo cresceu junto com o joio. Então a gente entende através dessa parábola que o mundo está aí, com coisas certas e erradas, coisas boas e ruins. Não é diferente com Moisés. Moisés cresce no meio do decreto de morte. Além de nascer, o primeiro desafio foi não ser morto ao nascer. Vocês estão entendendo o que está dizendo? Na hora que o menino saiu do ventre da mãe dele, o primeiro desafio foi as testemunhas que estavam ali não matarem aquela criança. Não matou. Passou pelo primeiro desafio. Passou, já tem o testemunho sobrenatural de Deus na vida dele ao nascer. Glória a Deus por isso. O segundo desafio é permanecer vivo. Veja o que a armadura de Deus diz. Depois que você fez tudo, fique firme. Então Moisés passa pelo decreto de morte, permanece vivo. Ele consegue permanecer vivo, mas tem que dar uma continuidade. Dentro dessa continuidade vem novos desafios. Então a mãe teve que esconder o menino durante 3 meses. Depois de 3 meses não tinha mais como esconder. Será que você consegue olhar a sua vida e você começa a enxergar dificuldades que você carrega, coisas que você já conquistou, coisas que você desistiu, e coisas que você olha na sua vida e fala assim, como é que eu vou resolver isso? Assim a gente vai vendo na vida de Moisés, como uma criança, não tem nem noção da existência, crescer junto no meio de toda essa sujeira. Escute, nós crescemos em um mundo cheio de maldades, e Deus usa de meios naturais e sobrenaturais para nos forjar guerreiros. Diga glória a Deus. Diga, eu sou um guerreiro do Senhor. Como Moisés, eu digo para os irmãos que somos sobreviventes em Cristo. E o que é comum a Moisés, que é comum a nós? Na inocência da primeira infância, Deus faz por você tudo o que você não pode fazer. Posso falar amém? Ou seja, Deus faz tudo porque você não sabe de nada. Na primeira infância, Deus faz tudo por você. Você não tem consciência de nada, mas Deus faz tudo por você. Você não sabe se seus pais têm casa para que você more. Você não sabe se... Você não tem nem consciência que tem que ter um quarto, que tem que ter coberta, que tem que ter alimento. Você não sabe nada disso. Quando você está com fome, você não sabe nem que você está com fome, você só chora. Então, se você está doente, né, é a mesma coisa, você não sabe que você está doente, alguma coisa te incomoda, você chora. E ali as pessoas que estão à sua volta, então começam a tentar entender o que está acontecendo, para fazer com que você viva bem. Então, diante dessa circunstância humana, você precisa entender que na sua inocência e na sua falta de entendimento de tudo, Deus é tudo para você. Deus é tudo em você. É Deus que faz com que a sua vida continue. Glória a Deus por isso. Assim Moisés foi protegido pela família que decretou a sua morte. Pense nisso. Pense um pouco nisso. Vamos lá. Faraó não sabia quem era Moisés. Nesse texto que eu li para vocês que todo menino tinha que morrer naquele país, naquele reino. Vocês conseguem entender isso? E aí a mãe coloca o menino dentro do rio, num cesto, para escondê-lo, porque não tinha mais como esconder em casa. E esse menino vai no rio afora. A irmã fica olhando de longe, a irmãzinha mais velha, olhando de longe. E aí a princesa, uma princesa do reino, vê aquele negócio, aquele cesto,
chama atenção e puxa, tira do rio. É Moisés. Quando ela tira do rio, que ela vê que é um menino, ela determina, ela define que ela vai criar aquele menino. Então Moisés, ele vai parar dentro da casa do homem que decretou a morte sobre a vida dele. Dá para entender isso? Você consegue entender isso? Consegue entender que Deus levou o menino a ser protegido dentro da casa do homem que gerou o decreto de lei para ele morrer? E aí eu quero que você entenda algo para mudar o seu entendimento de vida cristã, irmãos, que é muito difícil que a gente consiga conceber isso. Faraó não sabia quem era Moisés, mas o diabo sabia. O diabo colocou na mente do faraó o decreto de morte para meninos, com o objetivo de matar Moisés. Deus fez Moisés ser cuidado pelo faraó. O inimigo de Moisés não era o faraó. O inimigo de Moisés era Satanás. Satanás, ele tem um conhecimento limitado, mas tem. Satanás sabia que Moisés ia nascer, e Satanás sabia que Moisés vinha como um libertador. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Faraó é apenas um instrumento na mão do diabo para fazer com que Moisés morra. Deus então pega Moisés e coloca dentro da casa de Faraó. Você consegue entender a estratégia de guerra? E dentro dessa estratégia de guerra, apóstolo Paulo nos ajuda no livro de Efésios, não vou ler o verso. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele ensina que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Posso falar amém? Então não são pessoas que nos agridem, não são pessoas que nos fazem mal, são os demônios que acabam usando algumas pessoas para isso. Então, se você guerrear contra pessoas, você vai errar o alvo. Para você acertar o alvo de quem é teu inimigo, para você acertar o alvo de quem é teu inimigo, você tem que focar em Satanás e seus demônios. As pessoas que estão envolvidas naquilo que te fizeram mal, elas vão receber a justiça de Deus. Posso ver amém? Eu declaro que assim como a Moisés, pessoas que se declaram seus inimigos serão usadas por Deus para te proteger em nome de Jesus Cristo. O pior inimigo de Moisés foi Faraó. E Deus fez Faraó cuidar desse menino. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. O pior inimigo de Moisés foi Faraó. Deus fez o pior inimigo protegê-lo. Em nome de Jesus, que isso seja sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que isso seja sobre a nossa família, que os piores inimigos existentes nessa vida sejam aqueles que venham nos proteger, porque Deus assim determina, em nome de Jesus. Quem crê? Quem recebe? Dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Aproveita para esquentar as mãos. Segundo ponto da palavra, saindo da inocência. Ao sair do tempo da inocência, você entra no tempo da responsabilidade. Na inocência, todos fazem por você. No tempo da responsabilidade, você precisa fazer por você mesmo. Aqui começa a separar as crianças dos adultos. Ei, escute o que eu estou te dizendo. Não tem como você entrar na vida adulta e permanecer como criança. Não dá certo. Tem velhos que morrem nos cárceres da vida porque nunca saíram do tempo de crianças. Você só vence os cárceres da vida usando corretamente a sua armadura. Posso falar amém? Não dá para viver como criança na vida adulta. Não dá.
Você tem que se tornar um adulto espiritual. Você tem que aprender a usar a armadura que Deus te deu. A tua armadura já está separada. No tempo da inocência, você não vai usar armadura. Mas quando você sai do tempo da inocência para o tempo da vida adulta, Deus vai dizer, agora comece a usar armadura. E aí, para usar armadura é algo que você precisa aprender com Deus. É uma coisa que tem que vir sobre você para dar continuidade naquilo que Deus está fazendo, para que você venha ter as realizações e permanecer firme na sua vida cristã. Quando eu fui fazer a cirurgia no olho, que a Priscila me acompanhou, aí a Priscila me acompanhando, chegou uma hora de preencher uma ficha lá, na hora de ir para a cirurgia. Aí o responsável, a pessoa estava procurando o responsável para assinar, não era eu. Aí a Priscila assinou como responsável. Na hora que ela assinou como responsável, ela disse assim, é a primeira vez que eu estou sendo responsável. Né? Porque em toda a vida, minha filha, né? Porque em toda a vida, sempre fui eu o responsável por ela. Naquele momento, ela olhou para mim e falou, é a primeira vez que eu estou sendo responsável nessa história aqui. Né? Então, você precisa assumir a sua vida adulta, porque a sua vida adulta vai enxergar. Glória a Deus por isso. No livro de Êxodo, no capítulo 2, verso 11, se puder colocar, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu e seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Verso 12, e olhou a um ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, escondeu na areia. Verso 13, tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? Verso 14, o qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Preste atenção, diga comigo assim, vida adulta. Olha como muda a vida de Moisés. Se tornou um homem. Moisés nasceu para ser liberto e libertar. Posso para mim? Tornou-se um homem. Foi dado autoridade sobre muitos, mas se tornou um assassino. Preste atenção. De libertador surgiu um carcereiro. Moisés deixou sua alma viver no ambiente de prisões. E aí preste atenção. Qualquer um que exerça qualquer tipo de liderança, qualquer líder, Moisés deixou sua alma viver no ambiente de prisões. Um líder aprisionado vai aprisionar outros. Escute o que eu vou te dizer. Um pai aprisionado vai aprisionar seus filhos. Uma mãe aprisionada vai aprisionar os seus filhos. Um pastor aprisionado vai aprisionar os seus discípulos. Veja a importância de você sair da idade da infância. Você é um pai, você é uma mãe, você tem uma chamada na igreja, um ministério na igreja, não tem como exercer esta liderança, não tem como exercer esta autoridade na vida da infância. Você tem que passar para a vida adulta, e você tem que encarar a sua vida adulta. Moisés nasceu para ser um libertador, para ser liberto e ser um libertador, mas neste momento, esse homem, com toda a autoridade que Deus já tinha dado a ele, em vez de ele fazer o bem, ele estava fazendo o mal para as pessoas. Consegue compreender o que estou dizendo? Uma pessoa que está cheia de prisões, ela só faz mal, mesmo querendo fazer o bem. Tem autoridade para libertar, mas está matando a si mesmo, está matando a sua família,
matando as pessoas que estão à sua volta, porque não sabe usar a sua armadura. Escute, no tempo de criança, Deus faz por você o que você não consegue fazer. No tempo de vida adulta, você está liberado para usar a sua armadura. Posso ouvir amém? Use sua armadura, não só na defesa, mas use a sua armadura também no ataque. Declaro que você use suas mãos para assinar conquistas financeiras, que seus pés sejam usados para conquistar territórios, que sua mente seja usada para assumir posições de autoridade e de responsabilidades. Declaro que você viverá o êxito, o sucesso de uma liderança liberta e libertadora. Que sua família viva o melhor tempo de Deus em sua casa, em nome de Jesus Cristo. Hoje sua vida adulta será restaurada. Hoje a sua vida adulta será curada. Hoje a sua vida adulta será liberta em nome de Jesus Cristo. Quem crê? Amém. Quem recebe? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus. Terceiro ponto da palavra, saindo do cárcere. A palavra diz que Moisés fugiu. Imagina, um libertador fugiu, porque quando ele matou o egípcio, e quando ele viu a confusão entre os hebreus, que os hebreus disseram, quem é você para julgar, para ser juiz? Você vai nos matar igual você matou o egípcio? Ele teve medo e ele fugiu, o libertador fugiu. É triste isso. Uma pessoa de autoridade, que liberta, pode libertar, ele foge da situação. Escute, com toda a autoridade que Deus te deu, o cárcere só vai sair da sua mente quando você parar de fugir e deixar Deus te corrigir. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Eu vou repetir. Com toda a autoridade que você tem, toda a autoridade que você tem, você, não estou falando de Moisés, você, toda a autoridade que você tem, que Deus te deu, o cárcere só vai sair da sua mente quando você parar de fugir e deixar Deus te corrigir. Moisés se tornou um fugitivo, sem identidade, com um ímpeto interno de libertador, mas um homem confuso, um homem traumatizado, um homem que foi anulado pelas lutas da vida. O que fazer? Êxodo capítulo 3, se puder acompanhar, vai comigo lá. Êxodo 3, verso 1. Ele foge, vai morar no deserto. Há um momento que Deus fala com ele novamente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou no monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esse é o momento do conserto. Diga comigo assim, o momento do conserto. Existe um momento em que Deus vem corrigir o curso da vida do cristão. Posso vir amém? Vem mostrar o motivo de ser liberto e o motivo de libertar as pessoas. A autoridade nunca foi para pisar na cabeça de ninguém, e sim para ir e levar a todos quanto forem possíveis a uma vida abundante, transbordante e eterna. Glória a Deus. Saia do cárcere, corrija-se, use a armadura de Deus de forma correta, busque viver sua identidade cristã. Posso falar amém? Seja livre de todo tipo de aprisionamento em nome de Jesus Cristo. Seja livre. Quando Deus chama Moisés até a sarça ardente, haviam coisas na vida de Moisés que estavam em desacordo com aquilo pelo qual o homem nasceu. Existem coisas na tua vida, escute o que eu estou te dizendo, existem coisas na tua vida que está em desacordo
com aquilo que Deus quer fazer com você, através de você. E você precisa ter de fato, como Moisés, um momento. Você precisa encontrar o seu momento com Deus. Com Moisés, Deus, no momento, Deus disse para ele: tire a sua sandália, você está em lugar de terra santa, para que eu possa então falar, para que eu possa te corrigir. Não adianta, irmão. Você pode ter um bom coração e você pode ter as melhores intenções. Se você não sair do seu aprisionamento, se você não assumir a sua vida adulta, se você não souber utilizar a armadura que Deus te deu, nada vai dar certo. Então aprenda a se deixar ser corrigido por Deus. E eu digo para você, correção dói. Toda correção dói. Você quer saber se você está sendo corrigido por Deus? É quando você não quer fazer. Deus fala para você fazer, e você fala: eu não vou fazer. Quando vem aquele sentimento assim de: eu não gosto disso, não quero isso, não vou fazer isso. Mas você sabe que é Deus mandando você fazer. Aí você entra num conflito violento, porque ou você tira a sandália dos pés e faz o que Deus está mandando, ou você vai ficar sem identidade nessa vida, aprisionado, nem é liberto e nem liberta as pessoas. Consegue compreender o que estou dizendo a você? Então você precisa deixar o Espírito Santo te tratar de dentro para fora. Quarto e último ponto: sendo quem Deus deseja. Glória a Deus. Diga comigo assim: eu sou um guerreiro. Diga: eu sou um guerreiro de Cristo. Depois que se tira o que atrapalha, é preciso ser treinado por Deus no que de fato tem valor. Glória a Deus por isso. Amém. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Preste atenção. Se você ler esse texto, Deus se manifesta e Deus se apresenta a Moisés. E Deus fala para Moisés: agora você vai lá no Egito e você vai fazer assim, 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 assim. Imagina Deus virar para você. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem é mãe? Fala: eu sou mãe. Levanta a mão aí. Imagina Deus falar assim para você: você vai ser mãe e você vai cuidar dessa criança e você vai ensinar essa criança. Quem aqui é pai? Imagina você pai, Deus fala assim: você vai ser pai e você vai cuidar dessa criança, você vai ensinar essa criança. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você vai ser libertador e você vai fazer. Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, quem sou eu para ser pai? Senhor, quem sou eu para ser mãe? Quando tudo está pronto em nós para irmos ao encontro de uma grande colheita, é preciso conhecer a nossa origem, é preciso ter vida com Deus, é preciso saber usar a armadura, é preciso ter objetivos claros, você tem que ter objetivos definidos, você precisa ser liberto e libertador. Posso para amém? Quem você é, o que Deus quer com você. Você só vai encontrar sua identidade em Deus. Você só vai saber o que você vai fazer com a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. Estou finalizando. Há uma grande colheita em direção à sua vida. Posso falar amém? Então, saia das prisões. Não são as pessoas que te seguram, não é o diabo que te segura, são as prisões. Se nós olharmos a parábola do joio e do trigo, sabe o que é que te segura? É o joio que foi plantado pelo inimigo, foi semeado pelo inimigo à noite.
Quando chegou a manhã, que amanheceu, Deus olhou lá o que ele semeou e falou, alguém chegou e falou, o inimigo plantou o joio ontem à noite junto com o trigo e agora vamos arrancar o joio. Não pode arrancar o joio, porque se arrancar o joio, o trigo pode ser arrancado junto. Deixa crescer junto até a ceifa, deixa crescer junto até o arrebatamento. Até o momento que Jesus vem buscar a igreja. Enquanto Jesus não vir buscar a igreja, nós estamos no meio de toda essa bagunça. Agora, para você realmente viver o que Deus quer que você viva, você precisa aprender a sair das prisões que tem em você, tirar o joio que há em você, as sementes que foram semeadas por Satanás, aquilo que gera gatilhos dentro de você, aquilo que de alguma forma te causa trauma, decepção, tudo que faz com que você seja inseguro. Você tem que aprender a deixar o óleo puro do Senhor, o azeite puro do Senhor, derramar sobre essas feridas que existem na sua alma. Você pode ter cicatriz daquilo que te machucou. O que você não pode é ter feridas abertas. Então as feridas que foram abertas na sua vida, elas não vão desaparecer, elas vão se tornar cicatrizes. Mas toda cicatriz significa que você venceu uma dificuldade, você venceu uma luta, você está aprendendo a usar a armadura que Deus te deu, você está aprendendo a ser liberto e ser um libertador. Glória a Deus por isso. E vai aprender com Deus sobre ser liberto, sobre ter autoridade, sobre ser conquistador, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado e abençoador. Glória a Deus.